Olá, apaixonados pelo terror, tudo tranques com vocês? Hoje, o Porta dos Pesadelos apresenta contos de terror para ouvir antes de dormir. E hoje, se isso acontecer com você, vá ao médico. Bons pesadelos. Eu não vou dizer onde vivemos, eu não vou usar os nossos nomes reais, mas o que eu posso afirmar é que tudo isso aconteceu. E se algo disso parecer familiar ou estiver acontecendo com alguém ou em sua vida, mande essa pessoa para o médico imediatamente. Não espere, pessoas já morreram e não estamos sendo informados. Foi assim que começou para nós. Amor, você não percebeu o quão distante você esteve nos últimos dias? Não? Eu não faço ideia por quê. Eu me sinto muito bem e talvez eu esteja só um pouco deprimido, mas nada demais. Meu marido prometeu pra mim e para as crianças que ele faria o melhor. Eu pensei que talvez fosse porque ele estava prestes a fazer 40 anos. Tínhamos acabado de voltar da nossa viagem da Disney World e, pelo que ele considerava, tudo estava ótimo. Ele teve uma pequena febre por alguns dias depois que chegamos em casa e demorou um pouco para os ouvidos dele desentupirem do avião. Fora isso, tudo parecia normal. Eu confesso que eu me senti culpado por ter que dizer algo sobre ele estar distante, mas eu tive que fazer isso. Estava completamente fora do caráter dele. Uma semana se passou e ele reclamava que se sentia péssimo o tempo todo, mas não tinha ideia do porquê. Ele estava suando. Eu fiz ir ao médico e eles disseram que ele tinha uma infecção sinusal, muito muco nos seios nasais e acúmulo excessivo nos ouvidos. Então, deram a ele algum antibiótico e o mandaram para casa. Uma certa noite, ele acordou ensopado de suor. Ele me disse que suas unhas estavam queimando, como se houvesse algo por debaixo delas. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Ele tomou algumas aspirinas e tentou voltar a dormir. Só que ele não conseguiu. Passaram-se alguns dias e ele não tinha dormido nada. Seu humor piorou. Ficava flexionando os dedos, deixando em constante movimento. Eu pesquisei na internet para ver se alguém já tinha passado pelo mesmo problema, só que não encontrei nada. Uma noite, acordei e ele não estava na cama. O encontrei na cozinha mergulhando as mãos na pia. A água jorrava da torneira e o vapor embaçava a janela. Havia uma caixa de sais de Epsom bem ao lado dele no balcão. George? O que você tá fazendo? Ah, nada. Volta pra cama, querida. Eu já tô indo. O que tá acontecendo? Eu já disse, nada. Eu entrei na cozinha e podia perceber que ele estava tentando esconder o que estava na pia de mim. Quando eu me aproximei, eu pude ver que a água na pia tinha um tom rosado. Virei a cabeça. Havia um alicate de bico fino na bancada. Meu Deus, Jorge! Eu tô bem, é sério, olha pra mim. Eu tô bem, eu me sinto muito melhor. Eu sei como isso se parece. Ele havia removido cada unha de todos os dedos. Parece loucura, eu sei. Eu assisti alguns vídeos sobre como fazer isso com segurança. Você tá louco? Como assim fazer isso com segurança? Calma, eu sei, eu também tava com essa vozinha na minha cabeça, então eu fui atrás de uma resposta. Tomei um par de comprimidos depois que eu terminei e a dor se foi. Eu não estou mais com febre, eu me sinto ótimo. Eu queria que ele visse um médico no dia seguinte, e ele concordou. Eu deveria ter insistido em ir junto, apenas para garantir que ele fosse, mas eu não fiz. Ele nunca foi ao médico. Ele me disse mais tarde que algo lhe disse para não ir. Ele dormiu como um bebê por 2 dias, até tirou um dia de folga do trabalho. Além das bandagens em todos os dedos, ele estava de volta ao normal. Eu disse a ele que queria que ele visse um terapeuta. Pareço chato, eu sei, mas eu estava ficando muito preocupada com todo o acontecimento. Na manhã do 3º dia, eu o encontrei na garagem. Ele estava encarando a parede. Estava falando. Parecia que estava falando ao contrário, mas não estava. As palavras que ele estava dizendo ainda eram em português, mas estavam todas embaralhadas. Uma espécie de dislexia verbal. Fragmentos de palavras que estavam misturadas aleatoriamente. É a única maneira que eu consigo descrever o que ele estava falando. Quando eu me aproximei e o sacudi, ele imediatamente saiu disso, como se nada estivesse acontecendo. Só sonambulismo, eu acho. Eu acredito que eu estava sonhando, que eu estava tendo uma conversa comigo mesmo. Bizarro. Ele riu, se vestiu e foi trabalhar. Ele voltou para casa 5 horas depois. Tinha ameaçado matar um colega de trabalho. Eles o demitiram. Não chamaram a polícia porque ele concordou em sair. Ele não tinha explicação. Ele estava tão perplexo e aterrorizado quanto eu. Eu nem me lembro de ter feito isso.
Mal me lembro de ter voltado para casa. O que tá acontecendo comigo? Eu não sei, a gente precisa levar você para ver alguém. Eu estava preocupado que ele tivesse um tumor cerebral. Marquei uma consulta para ele na manhã seguinte. Ele começou a ter febre novamente no início da noite. Pedi para minha irmã ficar com as crianças naquela noite, e depois de deixá-los, eu corri para a loja para comprar alguns remédios. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi um barulho estranho. Eu pude ouvi-lo chorando lá dentro. Eu abri a porta e as paredes do corredor estavam quebradas e rasgadas em vários lugares. Ele estava chorando em nosso quarto no fundo da casa. Ao atravessar, eu pude ver que ele tinha arrancado buracos enormes em todas as paredes. Os pedaços de parede e o isolamento interno foram arrancados e jogados por toda a casa. Pegadas ensanguentadas estavam por toda a parte. Eu continuei caminhando. O encontrei no nosso quarto. Ele estava nu e encolhido no canto. Um martelo estava no chão ao lado dele. Os dedos estavam pingando. As bandagens tinham caído. Ellen, que porra é essa? O que tá acontecendo comigo? Ele estava coberto de suor, do seu próprio sangue das mãos. Estava ardendo em febre. Meu Deus! Ellen, há algo de errado. Você tá ardendo em febre. Há algo na parede, querida. Há algo. Eu consigo ouvir. Ele não para de falar comigo. Ele tá me deixando louco. Amor, você precisa de uma ambulância. Eu preciso de uma ambulância. Eu preciso. Corri para o banheiro e comecei um banho de água gelada. Eu não tinha ideia de quanto tempo levaria para a ambulância chegar. Moramos a 20 quilômetros da cidade. Liguei para a polícia enquanto despejava todo o gelo do freezer na banheira. Não havia muito, então joguei toda a comida congelada que tínhamos na água também. Voltei para o quarto para ajudá-lo a levantar. Seu corpo estava tão escorregadio que era difícil para mim segurá-lo. Ele mal conseguia andar até o banheiro e escorregou e caiu na banheira. Eu vi um osso se partir em sua perna, mas ele nem reagiu. Foi a água que o fez reagir. Muito fria. Não muito fria. Ele estava tentando sair. De repente, começou a falar aquelas palavras embaralhadas. Ele estava me implorando para ajudá-lo a sair da água fria. Eu tentei explicar que ele precisava daquilo. Só que do nada, o Jorge começou a convulsionar. Eu não sabia o que fazer. Medo e desespero tomaram conta de mim. Eu segurei a cabeça dele acima da água e tentei impedir que ele se machucasse. Eu podia ver que a perna dele estava quebrada. Ela se debatia na banheira estranhamente como uma cobra tentando fugir. A cabeça dele continuava indo para debaixo da água. Eu lutava para manter o seu rosto acima dela. Para o meu alívio, eu podia ouvir a ambulância chegando ao lado de fora. Nesse momento, ele parou lentamente de convulsionar. Senti algo quente escorrendo na minha mão. Estava em volta da sua cabeça. Um inseto grande que parecia uma centopeia se contorceu para fora da sua orelha, para o topo da minha mão. Instintivamente eu me afastei e vi o inseto cair na água. O meu único pensamento era tirar o meu marido daquilo. Só que eu não consegui tirá-lo. Eu só consegui empurrar a água ao lado dele com a minha mão, enviando na direção aos seus pés. Assisti o inseto se contorcer e convulsionar até que, finalmente, ele parou de se mexer. O que tá acontecendo? Jorge! Por que eu tô tão cansado? Me ajuda! Quando chegamos à sala de emergência, a febre do meu marido havia desaparecido. Ele estava falando normalmente. Além da perna quebrada e das mãos, ele estava bem. Eu havia retirado o inseto da água do banho com um saco de plástico e entreguei ao médico na sala de emergência. Fiquei surpresa quando ele rapidamente o colocou no bolso do jaleco. Ele não me fez perguntas sobre isso. Queriam manter Jorge durante a noite para observação. Deram a ele um sedativo que o finalmente fez desmaiar. Eu adormeci na cadeira ao lado da sua cama. Era o meio da noite quando o novo médico, que eu não havia visto antes, voltou ao quarto. À medida que meus olhos se focavam, eu vi que ele tinha o dedo sobre os lábios fechados e estava carregando alguns itens. Ele se agachou ao meu lado e sussurrou. Eu preciso verificar algo. Por favor, fique em silêncio, ok? Eu assenti. Ele foi até o meu marido e moveu a cabeça dele para a direita. Colocou algumas ferramentas de metal, uma pequena garrafa de álcool e um pequeno recipiente de plástico na mesa ao lado da cama. E, em seguida, direcionou uma luz para dentro da orelha do Jorge. Eu o vi usar uma ferramenta de metal para raspar o interior da orelha. De repente, ouvi um estalo. Ele pegou um par de pinças longas e usou para retirar um tumor de alguma espécie da orelha do Jorge. Um saco úmido do tamanho de uma pequena uva. Ele jogou o tumor no copo de plástico, pegou a garrafa de álcool e veio até mim. Ele se agachou e usou um dos seus dedos para pressionar o tumor, até que ele estourasse.
Dentro dele havia centenas de minúsculas larvas. Elas estavam se movendo umas sobre as outras. Eu as observei enquanto ele sussurrava. O seu marido, ele é um homem muito sortudo. Fico feliz que você tenha chegado até aqui quando chegou. Isso estava prestes a eclodir. Normalmente a mãe fica até isso acontecer. A água congelante deve tê-la expulsada do seu ninho quente. Os pequenos se alimentam da pessoa quando eclodem. Eles se espalham dentro do hospedeiro. Isso teria enlouquecido completamente o seu marido, mas não antes dos filhotes se espalharem para você, seus filhos e qualquer animal de estimação em sua casa. O médico colocou o copo de plástico no chão e despejou um pouco de álcool dentro dele. Todas as pequenas larvas convulsionaram e depois pararam lentamente de se mover. O médico olhou para mim novamente. Olha, o que eu vou te dizer, eu não posso dizer em voz alta. Há muito dinheiro envolvido nisso. Bom, você esteve na Flórida, Alabama, Mississippi, alguma parte da região dos Estados Unidos ultimamente? Sim, acabamos de voltar da Disney World há algumas semanas. Bem, isso é tudo que eu vou te dizer. O seu marido ele vai ficar bem. Muitos médicos e legistas na costa leste estão lidando com casos semelhantes. E aqueles que falam estão perdendo suas credenciais. Os médicos vão tratar, mas nunca será documentado. Eles nunca vão reconhecer. Eu não vou reconhecer. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo porque são pagos para não ouvir. As pessoas que causaram isso estão tentando descobrir como consertar. O problema é que eles não vão. E isso só vai piorar. Quando você tem bilionários modificando geneticamente insetos e introduzindo na natureza, você vai ter mutações. Não apenas desses insetos, mas de insetos normais que se alimentam deles. Essas mutações, eles insistem até hoje que é apenas um mito. Isso só até elas começarem a se espalhar. Bom, fique longe de quem age como seu marido agiu. Ele se levantou e saiu. Os sintomas do meu marido foram atribuídos a um episódio psicótico. Avisei a minha família e também aos amigos, mas eu senti que não era o suficiente. E é por isso que eu tô deixando isso gravado aqui. Porque, pelo amor de Deus, tente ficar seguro. Se algo parecido estiver acontecendo com você, vá ao médico agora. E aí, amante do terror, gostou do conto de hoje? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para que possamos investir cada vez mais no canal. Bons pesadelos!